Dia, gente? Melhorou. Vocês estão bem? Tudo certo? Parece que eu estou um pouquinho só nervoso, gente. Mas eu acho que é normal, né? Estava falando antes do culto ali com o Rodrigo. Tá bom, eu já lembrei, Ju, eu ia falar. Estava falando para o Rodrigo que eu acho que eu nunca vou acostumar com esse lugar, né? É um lugar de muito desafio, de muito temor ao Senhor. A gente sabe das possibilidades que podem existir em cima de um púlpito, né? Como uma palavra equivocada, com um entendimento disfuncional, ele pode trazer um sentido de vida para uma pessoa. Então, esse é um lugar que sempre me desafia muito. É um lugar onde eu temo muito ao Senhor. Inclusive, gente, eu durmo pouquíssimo durante a semana, quando eu vou preparar uma palavra. Eu fico com o coração bem aflito. Mas glória a Deus por isso, eu acho que isso é saudável, né? E antes de a gente começar, eu preciso saber quem está nos visitando pela primeira vez. Você possa dar um sinal com a sua mão, que a gente preparou uma lembrancinha para você. Ali. Quem mais, gente? Levante a mão, por gentileza, para a gente te conhecer. Separou uma lembrancinha. Só lá mesmo. Amém, gente? Glória a Deus. O que a gente está vivendo como igreja? Boas notícias. Eu sou o cara das perguntas, tá? Eu gosto de interagir, eu gosto de fazer a galera participar, então vocês não ligam não, que eu me movo de maneira diferente. Então, a gente está vivendo, nesse mês de julho, a preparação para o Boas Notícias, certo? O que é o Boas Notícias, gente? É o momento que a igreja ela sai e ela acessa outras casas, outras pessoas, e a gente ministra o Evangelho, a palavra do Senhor, né, com o intuito de que as pessoas elas possam ter uma experiência com Deus, que elas sejam resgatadas. Enfim, vocês acham que isso está no coração do Senhor, sim ou não? Sim, né? Inclusive, gente, faz 3 anos, agora em agosto vai fazer 3 anos que eu estou aqui na Igreja Nova Aliança. E eu cheguei numa preparação de boas notícias. E eu confesso para vocês o que foi determinante na minha consolidação e na minha permanência nessa igreja. Foi essa responsabilidade dada à igreja de sair, né, de ser relevante na sociedade, né, de através do seu testemunho ela contar o que o Senhor fez na sua vida. Então isso é de extrema importância. Beleza, gente? Então, a primeira semana a gente trabalhou Despertando o Solo em oração. A segunda semana, pastor Diego, as duas, né? Semeando conexões através de atitudes. E agora essa terceira semana é aproximando-se intencionalmente, né? Vai ser um momento de você ter um tempo presencial com essa pessoa, através de um café, através de uma conversa junto, enfim. É uma preparação, você está se aproximando. Pois bem, o que eu queria ministrar hoje? Sempre quando eu vou trazer uma palavra, eu procuro perceber o momento que a igreja tem vivido, né? E o que foi determinante para mim preparar essa palavra, gente? Tudo, presta bem atenção nisso, tudo que é feito sem inteireza de coração, sem integridade, sem verdade, ele acaba se esvaziando e se tornando uma pálida caricatura daquilo que realmente deveria ser. É só uma sombra. Então, para você se aproximar hoje de uma família, de uma pessoa, para levar essas boas notícias, você tem que ir com a motivação e com o entendimento verdadeiro daquilo que realmente significa um momento como boas notícias. Certo, gente? Por que eu estou falando isso? Eu sou muito perceptivo. Eu sou muito observador. Então, dentro dessas duas ministrações do pastor Diego, eu sempre estou observando a reação, a receptividade da palavra na igreja de modo geral. Eu estou vendo como as pessoas estão recebendo. Porque as boas notícias é um momento onde você sai do teu conforto para que você estabeleça o reino, certo? Então, a receptividade nem sempre é a que se espera. Por quê, gente? Por que isso? Porque vai falar a respeito de responsabilidade, né? E a gente tem um pouco de dificuldade com responsabilidade.
a gente entende Deus de uma forma que Ele está mais preocupado com o nosso bem-estar, com o nosso conforto, com a nossa satisfação. E a hora que entra um horizonte de responsabilidade, a nossa aceitação e a nossa receptividade em relação a essa palavra, ela é menor. Sim ou não, gente? Vamos falar a verdade, né? É uma galera até que dorme, gente. Principalmente da manhã, hein? Eu estou de olho. Cutuca o cara que está ao teu lado, vê se ele está dormindo. Tá dormindo. Fala para ele acordar. Acorda aí, mano. Amém, gente? Então, hoje, eu meditando na palavra, hoje eu fui inspirado pela pastora Esther, gente. Hoje a gente vai ilustrar aqui de forma prática o que significa o Boas Notícias, né? Então, hoje eu queria... Você coloca a palavra para mim aí. Hoje o tema da nossa ministração, da nossa mensagem é o homem luz. Quem que é o homem luz, gente? Olha lá. Diferente esse título, né? Quem que é o homem luz? Quem? Não, gente. Eu e você, gente, é o homem luz. A gente foi iluminado por Jesus e agora a gente se torna luz. Certo, gente? Pode pôr a palavra, pode pôr na continuação aí. Quero convidar para você que trouxe a palavra, assim como eu, que gosta da palavra física, de pegar, de manusear, Provérbios 24. Vou esperar vocês abrirem, verso 11 e verso 12. Se a pastora Esther estiver ouvindo aí, inspiração total em você hoje, hein, pastora? Vocês vão ver por quê, gente. A pastora é lúdica, né? Ela gosta de ilustrar de forma prática. Então, hoje a gente vai desenvolver de forma prática um entendimento verdadeiro do Boas Notícias, para que você entenda o que você está fazendo. Beleza? Olha o que vai falar a palavra de Deus lá no livro de Provérbios 24, os versos 11 e 12. Liberta os que estão sendo conduzidos à morte. Salva os que são arrastados ao suplício. Porquanto, ainda que alegares, eis que não sabíamos o que ocorria. Aquele que investiga todos os corações não perceberia a verdade? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo a sua atitude? Então, hoje a palavra é muito clara de nos dizer: liberta os que estão sendo condenados à morte. Salva. Passa para frente, por gentileza. O que é libertar, gente? Libertar uma pessoa é tornar livre aquele que se encontra preso ou sujeito a restrições. Salvar, tirar ou livrar alguém ou algo de perigo. Libertar, remir e resgatar. Então, hoje a sociedade ela apresenta um grande contingente de pessoas que estão presas. Presas aonde, gente? Pessoas que não conhecem Jesus, que estão presas em cativeiro de pecado, que não têm paz, que não têm um significado de vida. Existe um grande contingente, sim ou não, gente? Certo? Muito grande. A todo tempo você se depara com pessoas que elas estão num contexto de trevas. Primeira coisa que a gente tem que entender: não existe um terceiro caminho, tá? Ou você ajunta, ou você espalha. As pessoas hoje ela tendem a imaginar que existe um terceiro caminho, né? Não, eu não tenho uma vida tão ruim assim a ponto de precisar de Jesus. Não existe isso, tá? Então hoje a gente vai tentar ilustrar isso de forma bem clara, né? A ilustração, hoje a gente vai usar aqui o homem luz e o homem trevas para a gente ter a real clareza. Preciso de 2 voluntários. Anderson, vem para cá. Vem, Anderson. Vem, Marcelo. Você está escondido aí, eu vou te botar a trabalhar. Vem. Aplaudam o Senhor pela vida desses 2 voluntários. Não são tão voluntários, né? Eu acho que eu... Vamos lá. Quem que vai ser o homem luz e o homem trevas aí? Hã? Tanto faz. Você vai ser luz, ó. Você vai ser o trevas. Ó o luz, gente. Ó o luz. Esse é o luz. Ixi. Ah, gente, mentira. Aí, boa. Segura, você é o homem luz. Vem pra cá, homem luz. Homem trevas, você tá meio cambaleando.
Senta aí, meio arrebentado. Faz cara de homem trevas aí, triste, cara feia. Primeira coisa, gente, vamos classificar o homem luz. Quem que é o homem luz? Não. É o Anderson, vocês têm razão. Vamos falar a respeito da dimensão de existência. Quem é o homem luz, gente? Tá, mais ou menos, vocês estão quase. O homem luz foi aquele que teve um encontro com Jesus. Beleza? O Espírito Santo é radiante sobre a vida dele a ponto da luz. Cadê a luz, gente? É do japonês essa lanterna, cara. Me boicotou hoje. Aí. Então, o homem luz foi aquele que teve uma experiência com Deus, certo? Aquele cara que é cheio do Espírito Santo, certo? E ali, coitado. Vamos classificar o homem trevas, gente. O que é o homem trevas, gente? Vamos lá, classifica. Me ajuda aí a classificar o homem trevas. Quem que é o homem trevas? Como? Não teve uma experiência com o Senhor. O que mais? Vai, Ju. O que é o homem trevas? Não. Boa, Rafa, boa. Um cara amargurado, depressivo. O que mais? Dependente químico, alcoólico, triste. O que mais, gente? Vamos classificar o homem trevas. Corintiano. Não. Já foi pro pessoal aí, já. Não gostei. Vai, gente. O que é o homem trevas? Fala comigo. Como? Instável. Boa, instável. Como? Não conhece Jesus. Boa. O que mais, gente? Como? Ladrão. Corrupto. Certo, gente? Esse é um homem trevas. Mas também, talvez, gente, o homem trevas pode ser aquele cara que tem uma boa condição social. Vocês acham que o cara pode estar em trevas quando tem uma boa condição social? Pode. O cara não tem um significado de vida. Jesus não veio. Então, de modo geral, o homem trevas é uma pessoa que não tem Jesus. Uma pessoa que está necessitando de algo, mas muitas vezes ele não sabe que necessita. Sabia que geralmente o homem trevas não sabe que necessita de Jesus? Só que o homem luz sabe. O homem luz sabe ou não sabe? Você sabe, homem luz? O que você está fazendo com isso, então? Tem que levar a palavra, isso aí. Então vamos ilustrar, gente. Só que existe dois tipos de olhares do homem trevas, do homem luz para o homem trevas. Você está muito bonito para ser homem trevas. Piora essa cara aí. Vai, vira o boné de maloqueiro, vai, faz alguma coisa diferente aí. Faz uma cara de triste. Vai. Vem andando, homem luz. Não, aqui. Bem. Vamos lá. Aqui vai o homem luz, certo? Cara feia. Vamos lá. Homem luz iluminando. Vai passando a lanterna para todo lado. Opa! Homem trevas. O que se espera do homem luz? Hã? Isso. Então tá. Então a gente vai trabalhar o primeiro. Existem dois tipos de olhares do homem luz para o homem trevas. Primeiro olhar. Vamos lá, pode passar aí. Passa para mim. Passa. Boa. Primeiro olhar. E é um olhar saudável. Aquele que se esperava. É um olhar de misericórdia. O que é o olhar de misericórdia? É um olhar onde você sente a dor, você tem solidariedade em relação a alguma pessoa que sofre uma tragédia pessoal, que caiu em desgraça, compaixão, piedade, inconformismo. Então, o que se espera de um olhar de misericórdia, do homem luz para o homem trevas, é que ele vai lá e dá a mão para ele, dá um abraço, levanta ele, se propõe a cuidar dele, estabelecer justiça. Aplaudam o Senhor. Geralmente, não. Senta. Vem cá. Agora que a gente vai começar a brincadeira. Vem cá. Piora a cara, hein? Esse é um olhar funcional, gente, saudável? Esse é o olhar... Peraí, vamos tentar aprofundar isso. Esse é o olhar que se espera. A gente veja uma realidade, uma pessoa arrebentada, destruída, e a misericórdia. Só que a misericórdia, ela é um atributo do quê, gente? Do Espírito. Para a pessoa ter a misericórdia a ponto de ela se colocar em direção ao homem trevas, ela vai ter que nascer de novo.
por uma realidade espiritual. Gente, o pastor falou muito claramente esses dias a respeito de dó. Dó é um sentimento que não existe. Misericórdia, sim. Misericórdia, você se coloca em direção à pessoa e você estabelece um critério de justiça. Você chama para perto, você cuida, você liberta, você instrui, você aconselha, saudável. Beleza? Só que a contrapartida disso, existe um segundo tipo de olhar, e eu acho que é um olhar mais recorrente. E agora é para vocês começarem a fazer uma autoavaliação. Vamos lá? Homem luz, bora? Homem trevas, piora a cara. Vamos andando, vai iluminando, botando... Isso, boa. Boa, boa. Detectamos o homem trevas. Segundo tipo de olhar, gente, é o olhar de indiferença. É o olhar do tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Certo? Por quê, gente? Percebi uma realidade. Esse cara aqui, ele está com uma situação de vida precária. Certo? E esse cara, ele precisa de cuidado, sim ou não? Esse cara precisa ser restabelecido, esse cara precisa de direcionamento. Esse cara talvez tenha vivido um contexto de dependência química alcoólica, ele vai precisar de tratamento. Então, o homem luz, no caso, ele vai ter que demandar ou tempo ou recurso para cuidar do homem trevas. Certo? Mas aí entra a grande pergunta. Eu não tenho nada a ver com isso, ou o que eu ganho com isso? Né? Onde está ilustrado isso na Bíblia, gente? Quem aqui já leu a parábola do bom samaritano, Lucas 10? Ninguém, gente? Vocês não estão lendo Bíblia? Levanta a mão, gente, em nome de Jesus. Então, vocês conhecem a palavra do bom samaritano, certo? A palavra do bom samaritano, né? A parábola do bom samaritano vai dizer que um homem, ele foi assaltado e espancado por assaltantes na estrada que ligava Jerusalém a Jericó, certo? E ele fica caído como o nosso amigo Trevas, caído. Só que, no verso 31 de Lucas 10, vai falar, a parte B vai falar assim, ó, o sacerdote, quem que era o sacerdote, gente? Um homem responsável pelo serviço na casa de Deus. Era um homem luz? Homem luz. Só que ele viu o homem trevas, e a Bíblia vai falar que ele fez o quê? Leiam comigo. Assim que viu o homem, ele passa pelo outro lado. Vê o homem trevas, detecta um problema, mas daí você pensa, rapaz, que pepino ali, hein? Ali vai dar trabalho. E aí você começa a pensar, meu Deus, que nhaca que está esse homem, hein? Não dá. Vamos passar pelo outro lado. Mas a contrapartida estava descendo um levita. Era você, Raul? Não, né? Você é bênção, né, Raul? Você ia direto no cara, né? O que você está fazendo sinal, Rodrigo? Eu ia te trazer você aqui. É para mim lá na frente? Não. Quem perdeu, quem não veio. Levita. O levita no verso 32 vai falar a respeito do levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Então, vamos lá, levita. Detecta o problema. Nosso problema, você está começando a absorver o papel, hein? Você está enfeiando mesmo. Vamos lá. Detectamos o problema. Rapaz do céu. Esse é problemático, hein? Casamento destruído, vida familiar, dependente químico, depressivo. Meu Deus, vamos sair de lá. Passamos de largo. Certo? Passou de largo. Então, vocês podem voltar para o lugar. Aplaudam o Senhor pela vida desses voluntários. Isso é uma realidade, gente? A todo tempo a gente está se deparando com homens trevas, que eles necessitam de cuidado. E muitas vezes eu e você, a gente tem passado de largo. Talvez isso explique muito a nossa receptividade num momento como esse de boas notícias. Certo? Só que a gente detecta um grave problema nisso aí. Isso aqui, esse segundo olhar, um olhar de indiferença, ele detecta dentro do nosso coração e até mesmo na forma como a gente enxerga Deus, um grave problema. Vocês concordam comigo? É disfuncional isso, gente? Muito disfuncional. Porque o que se esperava de nós? Não era estender a mão?
Era estender a mão, sim ou não? Mas vai dar trabalho, gente? Vai dar muito trabalho, gente. Você restabelecer um homem mergulhado nas trevas, olha, eu não posso deixar de dizer para vocês, não vai dar um trabalho danado. Mas a Bíblia também nos ensina a buscar outro tipo de recompensa, onde nem traça, nem ferrugem corrói, nem onde ladrões arrombam para roubar. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, detectamos um grave problema no segundo tipo de olhar, que é um olhar do tipo, o que eu tenho a ver com isso? Passa para frente. Agora a gente vai... Vocês têm ideia de qual que é esse problema, gente? Pode falar aí, tá liberado. O que isso externa, gente? Vocês não têm nem ideia, gente. Me ajuda aí. Vocês não têm ideia de qual que seja esse problema? Pode falar, gente. Dá uma opinião aí, faz uma sugestão. Tá ali. Orgulho, quase. Hã? Não tá boa. Mas vocês vão compreender melhor. Quem quiser abrir comigo lá em Mateus, capítulo 16, a partir do verso 21, vai falar da seguinte forma. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se, Jesus repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois a tua atitude não reflete a de Deus, mas sim os homens. Então agora presta atenção que a chave está aqui. Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. O que essa palavra nos fala? Se vocês forem ler ela um pouquinho antes, quando Jesus pergunta aos seus discípulos quem as pessoas dizem que eu sou e quem revela a identidade de Jesus? Pedro. Só que na continuação, quando Jesus começa a relatar os eventos que aconteceriam, falar a respeito de um caminho de morte para que ele viesse a ser ressuscitado, Pedro não consegue compreender aquela nova realidade de sofrimento, de abnegação. Então, a grande chave aqui, está no verso 24. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me acompanhe. 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Então, hoje, o segundo olhar, que é um olhar de indiferença do que eu tenho a ver com isso, ele vai sinalizar que a gente não negou a nós mesmos. A gente não morreu para nós mesmos. Talvez a nossa oração hoje chega: Pai, mata eu. Você já morreu, gente? Quem aqui já morreu? Já morreram, gente? Vocês acham que vocês precisam morrer ou não? A gente precisa morrer, gente. Pedro não conseguia entender essa realidade de morte para que aí sim viesse a verdadeira vida. E talvez hoje é o grande problema das igrejas. Talvez o nosso relacionamento com Deus, ele vai dizer a respeito de nós mesmos. A gente não entrou, a gente não acessou esse caminho de morte para que a verdadeira vida viesse à tona. Porque quando a gente morre, gente, a gente começa a perceber a dimensão de possibilidades que existe
através de um testemunho, através de uma vida, de uma pessoa que realmente foi alcançada. E aqui está o grande problema. A gente não morreu para nós mesmos. A gente não negou a si mesmo. Porque quando a gente não nega a si mesmo e a gente não morre para nós mesmos, tudo que a gente faz é na perspectiva de ser beneficiado. E aí uma realidade onde você vai precisar dispor tempo, dispor recurso, aconselhamento, caminhada, ele não se encaixa num contexto de benefício. O que eu ganho com isso? Por isso, talvez, que a receptividade do Boas Notícias, em alguns casos, eles não têm sido de maneira eficaz, gente. Vocês estão entendendo, gente? Ou melhor, vocês estão se identificando com isso? Isso é muito sério. E hoje a gente vai aprender a morrer. Vocês já ouviram a oração do Cláudio Duarte do divórcio? Já? Pai, mata ele. Hoje talvez a nossa oração no final do culto vai ser: Pai, mata eu. Mata eu para mim mesmo, Pai. Para os meus desejos, para os meus anseios, para as minhas satisfações, para os meus egoísmos, para que eu encontre a verdadeira vida. E a partir de então, todo o entorno possa ser beneficiado com a minha vida. Talvez essa é a nossa oração. Então, a gente vai entender o que significa negar a si mesmo. Pode passar. Negar a si mesmo significa renunciar o ego e as vontades próprias para colocar a vontade de Deus acima de tudo em nossas vidas. É um chamado de Jesus para viver de forma altruísta, colocando os valores do reino de Deus à frente dos nossos interesses. Abnegação, ato caracterizado pela superação do egoísmo, desprezo ou sacrifício dos próprios interesses para atender ou satisfazer as necessidades alheias. Acho que faltou uma palavrinha ali. Foi a Nicole, viu, gente, que passou ali por culpa dela. Amém, gente? Alguns anos atrás, eu preparei uma palavra sobre o novo nascimento. Preparei uma palavra e a base que eu usei era o diálogo de Nicodemos com Jesus. Quem aqui já leu essa? Nicodemos chega diante de Jesus e fala: Mestre, ninguém pode realizar o que você faz sem que Deus esteja junto. E aí, na continuação, Jesus fala: se você não nascer da água e do Espírito, de modo algum poderei entrar no reino de Deus. Então, ele sugere um novo nascimento. Esse novo nascimento é o nascimento espiritual, né? Onde uma dimensão de existência passa a ser natural na nossa vida, os nossos olhos são abertos, o Espírito Santo passa a fazer morada e o nosso entendimento a respeito da vida e de como a vemos ela muda de forma significativa. Certo? Esse é o novo nascimento. Então, dentro dessa palavra que eu desenvolvi, eu dizia que havia formas da gente identificar as pessoas que realmente tinham nascido de novo. Como que a gente identifica? Como que a gente avalia se uma pessoa realmente nasceu de novo, gente? Vocês têm alguma ideia aí? Boa. Foi exatamente isso que eu achei. E não que não faça parte. O que eu falava, gente, dentro dessa ministração que eu apliquei algumas vezes? Eu falava que algumas evidências comportamentais, que antes eram uma verdade na nossa vida, elas não mais existiam. Uau! Legal, né? Você parou de fazer e ter alguns comportamentos que outrora você tinha, e você desenvolveu também alguns outros comportamentos que outrora você não tinha, né? Relacionamento com Deus. Só que eu entendi, gente, que bom comportamento você pode desenvolver quando você está com medo, quando você tem um interesse próprio e quando você precisa ser aceito. Por exemplo, entramos no ambiente da igreja aqui, aí a gente avalia o que a gente precisa
fazer para ser aceito dentro do ambiente da igreja. E aí você percebe que as pessoas são bem comportadas, né? E aí você começa a desenvolver um bom comportamento. Mas talvez você não teve a natureza recriada. Talvez você não teve esse encontro de ruptura. E eu sempre achava que a evidência mais clara do novo nascimento fosse um padrão comportamental, mas eu percebi com o tempo que isso se esvaziou. Então, qual que é a evidência mais clara, gente, de uma pessoa que realmente teve um encontro com Jesus? Acabei de falar. Não, a mudança de caráter também, mas a mudança de caráter ela pode estar relacionada a um padrão comportamental, né? Talvez a pessoa ela externe alguma coisa que na realidade não foi feita dentro do coração. Sabe qual que é, gente? É quando a pessoa morre para si mesma. A maior evidência é quando ela para de viver e se relacionar com Deus, sendo o único beneficiado. Essa é a grande evidência. Você entra num contexto de abnegação. Você começa a entrar num movimento e num sentimento de compaixão. Você vê o homem trevas e você não consegue ficar indiferente ao homem trevas. Você vê uma realidade que precisa de cura, precisa de libertação, precisa de cuidado e você não consegue. Você passa a entender que tudo que está disfuncional e fora do lugar ao teu redor é responsabilidade tua. Poucos, gente, com todo respeito, que não estou funcionando como um juiz aqui, nem é o meu objetivo. Mas poucas pessoas acessaram esse lugar da morte para que a verdadeira vida fosse nascida no coração deles. É muito visível que a gente se relaciona com Deus na perspectiva de ganho. Isso é a base de todas as religiões. Existe um Deus lá em cima, Ele pode te amaldiçoar ou te abençoar. Você vem, cumpre um sacrifício, Ele vem e te beneficia. Isso é a religião, gente. O Evangelho não. O Evangelho é um caminho de morte. Pedro não tinha entendido. Quando Jesus começa a relatar aquilo que ele aconteceria nos próximos dias, dá um ponto de interrogação na cabeça de Pedro, porque ele não conseguia identificar sofrimento, perdas, abnegação com o caminhar com Deus. E, para nossa surpresa, é isso que evidencia realmente quando um homem nasceu de novo. É um contexto de abnegação, de negação de si mesmo. Loucura, né? Talvez hoje a gente vai ter que começar a reavaliar a forma como a gente se relaciona com Deus. Se as tuas orações elas não voltam sempre para o teu benefício. Quem que consegue orar pelo outro, gente? Com toda a franqueza. Você ora pelas pessoas? Onde que a sorte de Jó mudou? Quando? Pelos amigos, gente. Então hoje, para que você vá, né, dentro disso aqui, ó, aproximando-se intencionalmente, para que isso hoje faça total sentido dentro do teu coração, você vai ter que ir com entendimento real sobre o que é as boas notícias, sobre o que é enxergar uma demanda que precisa cuidado, que precisa tempo, que precisa ser investido aconselhamento, tratamento, libertação. Vocês vão entrar em tudo que é tipo de ambiente, gente. Eu, no primeiro Boas Notícias, eu fiz em 3 casas. 2 mais tranquilas, mas eu entrei em uma casa que o ambiente era muito pesado, gente. E aí a gente percebeu como a gente precisava estar revestido. Talvez hoje, eu e você, a gente vai entrar num tipo de ambiente assim. Um ambiente de cegueira espiritual, um ambiente de confusão, de briga, um ambiente onde as pessoas estão cegas, onde as pessoas padecem, onde vícios foram desenvolvidos. E aí? A hora que você se deparar com essa realidade, e aí você vai falar, meu Deus. Faz uma cara feia de novo aí, Marcelo. Olha lá, olha para o Marcelo. Meu Deus, olha lá. Misericórdia, gente.
Beleza? Está dando para entender até aqui? Pode passar. Só que existem consequências da gente viver para nós mesmos, gente. Existem consequências e consequências graves. Primeira consequência de não morrermos para nós mesmos. Desenvolvemos a cultura da indiferença. O que é a cultura da indiferença? É a falta de interesse, atenção, cuidado, consideração, descaso, desdém. Então, a indiferença ao sofrimento humano é uma das mais radicais expressões de impiedade na Bíblia. A maior miséria humana é atravessar a calçada e passar indiferente a quem sofre. Por exemplo, vamos exemplificar isso aí. Tem uma pessoa que ela precisa ser liberta, né? Como fala o verso 11, libertos que estão sendo conduzidos à morte. Então, a pessoa ela precisa de uma libertação, mas ela vai demandar um grande investimento de recurso e de tempo. Só que daí você fala e você conjectura na tua cabeça algumas perguntas, o que eu vou ganhar com isso? E aí, naturalmente, você vai olhar e vai avaliar e vai perceber que você vai precisar se desgastar. Só que se você ainda vive para você mesmo e não morreu para você mesmo, a indiferença ela vai fazer com que você não acesse esse lugar de cura, esse lugar de cuidado, né? Olha lá, ó. O profeta Ezequiel ele vai atribuir a destruição de Sodoma e Gomorra ao quê? Imoralidade sexual? Vocês já ouviram isso? Sodoma e Gomorra foi destruída pela imoralidade sexual, mas o profeta Ezequiel ele traz outro significado. Ele fala que a cidade de Sodoma e Gomorra elas foram destruídas por sua indiferença e cuidado em relação aos pobres. Eles eram como meninas ricas que viviam com sobras de alimento e não se atinham à realidade dos pobres à sua volta. Então, hoje, a maior miséria que possa existir dentro de uma vida do ser humano é ficar indiferente a quem sofre. Quem será que é mais miserável? Aquele que passa de largo ou aquele que está marginalizado? Eu creio que é aquele que passa de largo. Por quê, gente? Porque o que se espera do que passa de largo é que ele tenha um entendimento. É que ele foi iluminado pelo Espírito Santo. Aquele ali não. Aquele ali está destruído. Aquele ali, os seus olhos não foram abertos. Ele não teve uma experiência de ruptura, uma experiência de conversão verdadeira. Então, eu creio que o mais miserável nessa passagem seja aquele que passa alheio ao sofrimento humano. E hoje, gente, isso aí é externado através da nossa vida. Muitas vezes a gente honra o Senhor. Como é que é aquela música do Paulinho? E eu não sou... Não vou cantar que vocês já ficam olhando, né? Ó, e eu não sou mais meu. Você não é teu, você é de quem? De Deus? É de Deus? E se você é de Deus, por que você não faz a vontade dele? Então, a próxima vez que a gente cantar a música do Paulinho, a gente fala, eu sou meu. Ou a gente se coloca nesse lugar de morte e ressurreição. Ou a gente se coloca nesse lugar de falar, Pai, eis-me aqui. Eu não quero mais viver indiferente ao sofrimento humano, aos que sofrem, aos que padecem, aos que precisam de uma mão. Amém, gente? Próximo, gente. Uma outra consequência da gente viver para nós mesmos é enxergar o momento como as boas notícias, simplesmente como um ato de momento, mas não como uma atitude permanente do coração. Certo? Esse contexto de boas notícias, eles deviam ser um ato permanente. Aquilo que é característico nosso. A gente vê uma demanda e a gente acessa essa demanda para que essa demanda seja suprida, né? Mas a pessoa que vive só para ela tem o boas notícias simplesmente como um ato de um momento. O que é um ato de um momento? É em agosto, irmão. E aí em setembro vai aparecer uma realidade para você. Falou, irmão, tem um irmão lá que está precisando de oração.
está meio depressivo, você não vai lá comigo lá? Vamos lá, Rodrigão, orar pelo irmão? Falou, irmão, não dá porque o Boas Notícias é só em agosto. Será que não dá para nós ir ano que vem lá? É mais ou menos isso, gente. Esses dias atrás eu estava ouvindo uma ministração e o cara falou alguma coisa que eu fiquei pensando. Diz que a gente criou um ministério de evangelismo para substituir aquilo que seria nosso por natureza. A gente cria um ministério para delegar uma função que seria nossa por natureza. Ou seja, gente, a hora que a gente se deparar com uma realidade, vai ali, meu filho. A responsabilidade é tua, não é de um ministério, não é de uma igreja. Eu gosto do momento de Boas Notícias, ele é vital no desenvolvimento da responsabilidade, extremamente vital, mas isso não para aqui, gente. Não para em agosto. Ele continua. A gente é responsável por tudo, em todo o tempo. Estejam preparados a tempo e a fora de tempo. Boas notícias, encontrar o perdido, o faminto, o pobre, vestir o nu e sem teto, é uma realidade permanente que deve ser feita através de um coração convicto daquilo. Não é simplesmente agosto, gente. Mas daí você vai lá e vai tirar uma fotona. Boas notícias. E aí vai vir aqui para o painel da igreja e aquilo vai gerar no teu coração um senso de dever cumprido muito grande. Falou, eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu levei o Boas Notícias. Só que talvez esse Boas Notícias que você foi lá está com uma realidade de vida desgraçada, gente. Tem uma realidade para ser alterada lá que precisa de um cuidado danado. Precisa de provisão. Precisa de recurso. Precisa gastar muito tempo. E aí você? É muito sério, gente. Por isso que a gente tem que avaliar o terreno que a gente pisa e ir com a real e ter a real importância. Em nome de Jesus, deixa o Senhor te matar nessa manhã. Deixa Ele fazer você compreender que quando você verdadeiramente morre, antes era assim. Eu era o único beneficiado do meu relacionamento com Deus. A partir do momento que eu morro, o outro é beneficiado do meu relacionamento com Deus. Eu entendo que é no outro, que é o externo, aquilo que está sendo feito interiormente. Loucura, né? A obra que está sendo feita aqui dentro, você não se contém e você passa a fazer em direção ao outro. Amém, gente? Terceira consequência de vivermos para nós mesmos. Não, volta. Eu não coloquei. Está aqui. A Nicole falou que era muito slide. Falou, você tá muito slide. É que ela que fez, né? Outra consequência, gente, eu anotei no papel aqui. Pessoas que vivem somente para elas. Elas desenvolvem um contexto chamado individualismo. O que é o individualismo? É uma atitude de quem vive exclusivamente para si mesmo. Demonstra pouca ou nenhuma solidariedade, egoísmo, egocentrismo, vaidade exagerada. Pergunta recorrente da pessoa individualista: o que eu ganho com isso? Esses tempos atrás a gente foi desafiar um amigo nosso. Ele não está mais na igreja, por isso eu vou falar. Mas não é num contexto de exposição. Falou, irmão, se você não está envolvido com nenhum ministério, aí você podia ajudar a gente no estacionamento, né? Ele olhou para nós e falou assim, irmão, o que eu ganho com isso? Eu falei, cara, você não ganha nada com isso, né? Quem ganha é o outro. A gente tem que entender que através da nossa vida, o benefício é sempre do outro, gente. Você está tão cheio de Deus, você está com um coração tão sedento para manifestar ao mundo a obra que tem sido feita dentro do teu interior, que é o outro que se beneficia. Olha que coisa de louco.
Por isso que a Bíblia fala que o Evangelho é loucura para aqueles que estão perecendo. Mas para nós ele é o poder de Deus. Então essa loucura que o Senhor nos chama para viver. De morrer por nossos interesses. Para aquilo que a gente mais ansiava. Para que uma pessoa talvez que a gente nem conheça seja beneficiado. Quem está disposto a viver essa realidade, gente? Eu estou disposto. E eu convido a você a se colocar nesse lugar. Esse lugar onde a verdadeira vida começa a ter sentido. Esses dias atrás eu estava fazendo um devocional e eu li uma frase que me chamou muita atenção. Falava que o amor ao próximo é a realidade que dá sentido à vida. Eu falei, cara, isso tem muita lógica. Quem aqui já deu algum presente? Quem aqui já recebeu algum presente, gente? Acho que nós todos, né? É legal receber presente? É gostoso, gente? Bom, né? Presentinho e tal, você não tá... Melhor quando não está esperando, né? Quem aqui já deu um presente? Todos nós também já demos um presente, né? Qual que é a sensação melhor? Qual? Muito melhor, não é? Nosso senso de satisfação é muito maior. É exatamente isso no reino de Deus. Por isso que a gente tem que se relacionar com Deus na perspectiva da doação, da abnegação, do despojamento, do se entregar sem reservas para o Senhor. É isso que o Senhor nos chama essa manhã. Pode passar, gente. Então agora a gente vai... Então o que Deus deseja, gente? Como eu expresso, então, o meu amor e a minha devoção, né? Como eu expresso ao mundo, à sociedade, essa obra que o Senhor fez no meu coração. O que Deus deseja como expressão de honra a Ele é o cuidado da vida humana. Eu já vou chamar o louvor para vir para cá, gente. Já estou finalizando. Vou demorar um pouquinho ainda, mas eu já quero que vocês se preparem. O que Deus deseja como expressão de honra a Ele é o cuidado da vida humana por meio de relações de amor e de justiça. Essa é uma das formas de expressar o amor a Ele. Então hoje a gente entende que a gente gostaria de ser uma carta viva, né? A gente gostaria muito de expressar ao mundo, né, quem Deus é, aquilo que Ele fez na nossa vida, né? Aquilo que está se passando dentro do nosso coração. Esse anseio por falar, existe vida, né, a um lugar de livre acesso. Então a forma como a gente vai expressar isso é cuidando de outras pessoas, gente. É direcionando, aconselhando, trazendo provisão. Essa é a melhor forma. E agora eu vou falar algumas coisas, eu vou trazer um testemunho, gente, sobre a importância disso. A maioria de vocês me conhecem, mas alguns outros que estão chegando a um espaço mais curto na igreja não me conhecem. No ano de 2012, gente, 2012, eu era o homem trevas, eu e minha esposa. Eu estava mergulhado num contexto de drogadição, tráfico de drogas, tudo aquilo que o mundo podia proporcionar e trazer na vida do ser humano, uma degradação humana terrível, né? Eu estava degenerado. Eu tinha todos os atributos que a gente pontuou a respeito de um homem trevas. Eu, no ano de 2011 e 2012, eu tive 2 separações com a minha esposa, então a minha vida familiar estava destruída. Então, só que eu precisava de Jesus, gente. O homem trevas precisava ser iluminado. Precisava, sim ou não? Precisava. Só que eu tenho algo para contar para vocês que vocês talvez não vão acreditar. A minha mãe era de uma igreja, gente. Uma igreja evangélica. Dentro dessa igreja, diversas pessoas sabiam da nossa realidade. Diversas. Só que o homem trevas ali, no momento que eu estava vivendo, ia dar trabalho, gente, para restaurar esse homem trevas. Muito trabalho, gente. Inclusive, eu dei muito trabalho, tá? Né, Nicole? A Nicole falou, eu estava compartilhando algumas coisas da palavra, ela falou, não, você deu muito trabalho mesmo.
Glória a Deus, né? Eu ia demandar de um grande trabalho, gente. Um grande trabalho. Até mesmo minha esposa. A vida com os meus filhos também quase não existia. A gente estava destruindo a vida dos nossos filhos, muito novos. Só que era de conhecimento de vários homens-luz. Vários homens-luz sabiam da nossa realidade. E aí, em um momento da nossa vida, a gente voltou depois da segunda separação e a mãe da Nicole, ela não queria mais que a gente se relacionasse. Então, ela jogou a Nicole lá na casa da minha mãe e falou, ó, se vira, não quero mais nem ver tua cara e fica com esse maluco aí. E aí tinha um quarto daquele tamanho ali, ó, quadradinho. Foi eu, a Nicole, o Lucas e a Lara. Jogamos colchão, não tinha como se mexer no quarto. Essa vida estava destruída, gente. A ponto da gente não ter dinheiro para almoçar. Só que tinha um almoço da igreja. E aí a minha mãe, sabendo da realidade, falou, vamos no almoço da igreja. E como a gente não tinha nem o que comer na época, a gente foi no almoço da igreja. Só que eu e a Nicole eram dois homens trevas, o homem e a mulher trevas, lá no cantinho. Estávamos lá no cantinho. Só que naquele almoço existia mais de 50 pessoas, gente. Só que as pessoas, elas olhavam para o homem trevas e para a mulher trevas, eles sabiam da demanda e eles falavam, opa, mas sem estabelecer contato. Porque ia dar trabalho, gente. Você ia ter que cuidar do homem trevas. E aí veio um maluco, Clebinho conhece esse maluco, né, Clebinho? Um pastor de Curitiba. E esse cara, ele chegou em mim e falou, preciso falar com você, cara. E eu falei, pode falar. Ele falou, não, queria que fosse ali atrás da casa. E, gente, e o almoço pegando dos homens-luz. Muito homem-luz e mulher-luz. E só dois homens-trevas. E a gente foi para trás da casa, gente. E eu falei, o que esse cara quer, né? Ele olhou dentro do meu olho, gente. E ele falou, irmão, você precisa de ajuda. Irmão, quando ele falou que eu precisava de ajuda, eu desabei. Eu era um cara que eu estava envolvido com crime na época. Então eu era um cara que eu queria passar para os outros, que eu era um cara muito durão. Sempre tentei transparecer um coração firme. Foi naquele momento que eu desabei a chorar só com aquelas palavras dele. Vocês precisam de ajuda. E eu precisava de ajuda, gente. Só que eu sabia que eu precisava de ajuda? Não sabia. Geralmente o homem trevas, ele não sabe que ele precisa de luz. Geralmente o homem trevas, ele não sabe que ele está na escuridão. E foi naquele momento que aquele cara se dispôs a mostrar o caminho da luz. E aí, meu irmão, deu uma demanda muito grande. Eu fiquei em altos e baixos durante 8 meses, até em agosto eu ser internado dentro de uma casa de recuperação em Curitiba. Tenho uma experiência com Deus que mudou a minha vida e hoje eu estou aqui. Mas deu trabalho para esse homem luz, gente. Quase manifestei o demônio lá na casa dele. Um dia a gente foi orar lá e uma realidade, gente. Homem trevas. Eu era um homem trevas. Mas eu estava rodeado de homem luz, gente. Comece a pensar em quanto homem trevas que está à sua volta. Mas por egoísmo meu e teu, a gente tem se desviado. A gente tem olhado para as pessoas à nossa volta e falar, esse não é problema meu. O que eu ganho com isso? Está indo para um caminho de facilidade. Para um caminho que você não entendeu, que você precisa morrer para si mesmo. Que você precisa abnegar-se do direito de recompensa. Teu tesouro é outro. Tua recompensa é outra. Eu creio que esse cara que um dia apontou para um caminho, que me cuidou, que me estabeleceu, que me direcionou, ele tem um galardão lá no céu, gente. Será que eu e você, a gente tem a sensibilidade de entender que o nosso galardão está na vida das pessoas? Não existe recompensa maior do que ver uma família. Quem que estava no batismo semana passada? Vocês viram as famílias se achegando, gente? Adolescentes. Essa é a nossa recompensa.
Esse é o nosso galardão. Talvez essa religião que a gente tem andado e tem trilhado do benefício próprio, onde você não entrega nada, onde você não se doa em nada, onde você não morre para si mesmo, é a religião mais fácil. É a religião que a gente aprendeu dentro de um paganismo. Mas hoje o Senhor está nos apresentando uma nova religião. A religião que o Pai aceita como sincera e imaculada não é essa. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não os deixar se corromper pelas filosofias mundanas. Apóstolo Tiago falando isso. Talvez é esse caminho de morte, para que a verdadeira vida do Senhor seja trazida diante de nós. Essa é a proposta hoje, gente. Para que você tenha bons olhos, um entendimento correto, verdadeiro a respeito de boas notícias, você precisa ter esse tipo de entendimento. Porque senão você vai visualizar um momento com boas notícias desse e você vai falar: que chatice. Tudo que é feito sem o real entendimento, ele passa a se tornar pesado. Dentro do relacionamento com Deus também. Se você tinha essa concepção a respeito do boas notícias como algo pesado, hoje você vai ter que reavaliar aquilo que está sendo formado e gerado dentro do teu coração. E eu queria te convidar a ficar em pé, a começar a meditar, a começar a refletir se o único beneficiado do teu relacionamento com Deus não é você mesmo. Enquanto o Raul vai ministrar uma canção ao nosso coração, eu queria te convidar a fazer uma oração de morte para que a verdadeira vida seja criada e inaugurada a partir de um momento como esse. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou, assentou-se à mesa. Cristo, manso e humilde,
O Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 14, vai falar da seguinte forma: Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Você, homem de Deus, mulher de Deus, é uma cidade edificada sobre um monte. Você não pode se esconder mais. As pessoas têm que perceber a luz que há em você. E elas têm que enxergar uma possibilidade de uma nova vida. Em nome de Jesus, gente. É com esse sentimento que eu e você, a gente tem que, a partir dessa terceira semana, se aproximar dessas pessoas. Um sentimento de responsabilidade, de uma clareza muito grande do que simboliza isso. Isso não é só mais uma formalidade. Você não vai cumprir mais só um ritual que foi proposto pela célula ou pelo teu líder. Não. Você vai tirar vidas de um contexto de morte para um contexto de vida. E hoje a gente vai orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor tem nos trazido um modelo saudável em relação às boas notícias. Um caminho de morte. Pai, nos ajuda a avaliar se realmente morremos para nós mesmos, se realmente negamos, Pai, os nossos interesses, as nossas vontades, os nossos anseios, para que a Tua vontade seja estabelecida através da nossa vida. Em nome de Jesus, abra os olhos do nosso coração para que a gente possa se mover em direção daquilo que é verdadeiro, daquilo que é de boa fama, digno de louvor. Em nome de Jesus, Pai, que não viemos a desenvolver a cultura da indiferença, que o nosso relacionamento com o Senhor não seja um relacionamento, Pai, onde o único beneficiado é nós mesmos. Que possamos entrar nesse lugar do despojamento, nesse lugar da renúncia, nesse lugar da abdicação, Pai, para que o Teu reino seja estabelecido através da Tua vontade e da nossa vida. Essa é a nossa oração, Pai. Gera o coração da igreja uma responsabilidade. Gera o coração da igreja um anseio, Pai, por manifestar as Tuas obras que um dia foram feitas na nossa vida, na vida de tantos outros que padecem e que sofrem. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.